Olá, meus queridos, bom dia para você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estes dias eu não gravei devido a alguns probleminhas, mas vamos iniciar aqui mais um estudo. Estamos no estudo semanal de número 6, né? E com o título Confiança somente em Cristo. E os nossos versos áureos, nossos dois versos para memorizarmos, está em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este era o desejo do apóstolo Paulo, se aproximar mais do Senhor, se fosse preciso também participar dos sofrimentos por Cristo e também ser ressuscitado para uma vida nova de eterna felicidade. Domingo, a lição falou de alegria no Senhor, né? Devemos nos alegrar em meio às provações da vida, para que nos aproximemos mais do Senhor. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a vida anterior de Paulo. E nós, como seres humanos, temos a tendência de refletir como era a nossa vida antes, né? Após termos aceitado um compromisso com Jesus, compromisso de obediência. Como era a vida antes, né? Muitas vezes nos pegamos refletindo. Quem eu era antes? Quem eu sou agora? O quanto Cristo mudou na minha vida? Muitas vezes pensamos assim. Mas a lição vai nos falar um pouquinho de como era a vida de Paulo. E aqui em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6, diz o seguinte: bem que eu poderia confiar nisso. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Pois fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita da tribo de Benjamim, hebreu e fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Como fariseu, irrepreensível. Esses três versos, queridos, nos ensinam que Paulo tinha uma vida religiosa bem rígida. Ele foi circuncidado, segundo Gênesis capítulo 17, verso 12, o 8º dia, assim mandava a lei, né? E também era uma pessoa rígida quanto à lei, quanto às observações da lei mosaica, né? do decálogo, quanto às observações das prescrições farisaicas que foram criadas, né, a partir da lei, a partir dos escritos de Moisés. Paulo tinha uma vida religiosa bem rígida e essa vida levou ele até perseguir a igreja, acreditando que os cristãos, a fé cristã, estava atrapalhando no desenvolvimento da religião judaica. Estava atrapalhando ali no ambiente judaico. Então, Paulo, no seu zelo, ele perseguiu a igreja, matou muitos cristãos, né? Quando os cristãos eram apedrejados e mortos, ele dava o seu voto, ele dava o seu ok ali, a sua aprovação. Mas ele mesmo diz que tudo isso, em sua vida anterior, não valeu de nada quando ele conheceu a Cristo, aquele para o qual a lei apontava. Foi o seu conhecimento mais sublime, mais precioso. A lição diz aqui que, embora a vida passada de Paulo e sua origem fossem impressionantes para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a sua salvação. Na verdade, essas credenciais o impediram por um tempo de enxergar a sua real necessidade de Cristo. Paulo acreditava que, para se obter a salvação, era preciso observar as prescrições da lei mosaica, dos escritos de Moisés. Mas nada disso quando ele teve um encontro com Jesus, ele percebeu que nada disso valia a pena para a sua salvação, né? Na verdade, essas credenciais o impediram. Ele ficou cego por um tempo de enxergar a sua real necessidade de Cristo. E muitas vezes o zelo cristão, pelas coisas espirituais, pela religiosidade, pelos ritos
da religião impedem as pessoas de olhar para Cristo, aquele que lhes salva. Além disso, Paulo falava hebraico fluentemente, como aluno de Gamaliel, o velho e fariseu, possuía um profundo conhecimento da lei e de suas tradições. Era um religioso bem entendido daquilo que vivia, né? Foi instruído por Gamaliel, né? Quanto às prescrições da lei mosaica, era rígido, né? Estritamente observador. Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico, que ele pensava ser ordenado por Deus. Embora fosse considerado irrepreensível segundo a justiça baseada em normas humanas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que, sem Cristo, ele estava condenado diante dela. É por isso que é importante, acima da religião em que vivemos, sempre olharmos para Cristo, aquele que salva, aquele que, mediante a fé nele, podemos achar graça diante de Deus, sermos salvos pela graça de Deus. Paulo viveu essa religião toda, mas a religião farisaica era uma seita severa, mas quando ele, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, viu o Senhor ali, ele viu Jesus, ele se declara apóstolo por causa disso, que ele viu Jesus, aí ele viu que tudo aquilo que ele vivia era nada sem Cristo. Cristo devia fazer o maior sentido em sua vida. E o que aprendemos nessa lição é que, acima de todas as coisas, precisamos diariamente olharmos para Jesus, né? Confiarmos em Cristo e seus méritos. Paulo entendeu isso. Nós precisamos entender. Os cristãos passados entenderam. Os reformadores entenderam. Nós precisamos, além de entender também, ensinar outras pessoas a observar essa verdade através da palavra do Senhor. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, obrigado pela oferta que o Senhor fez em nosso favor, que foi teu Filho Jesus Cristo, para que ele morresse em nosso lugar. E mediante a fé, Senhor, em seus méritos, podemos achar graça diante do Senhor, nosso Pai. Dá-nos um bom dia, perdoe nossos pecados. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela sua atenção nesses minutinhos. Amanhã, se tudo der certo, voltaremos, né? Hoje é segunda-feira, dia 2. Amanhã, no dia 3, nós iremos estudar o seguinte tema: o que importa? Tema de terça-feira. Ok? Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu ok aí, o seu like, deixe o seu comentário, que isso ajuda na distribuição dessa mensagem. Amém? Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço.